Bem-vindos à última parte da nossa saga Arquivo Imperial. O programa com a melhor apresentadora da televisão brasileira vai chegando ao fim. Querida tataranetinha, eu gostaria de lhe pedir as mais sinceras desculpas pelo mal que eu lhe causei. Mas, pelo menos, encerramos a história de nossos heróis com glória, com os fogos de artifício da história, celebrando o alvorecer de novos tempos. Yari Jonas, Lucrécia e Alfonso, vocês merecem. Mas foi conhecendo a ti e teu tempo que compreendi uma coisa fenomenal. Podemos fazer de nossas vidas o que bem entendermos. Às vezes, é preciso ir muito longe para ver algo que sempre esteve bem debaixo de nosso nariz. E hoje, voamos para 1889, ano da proclamação da República Brasileira. República? Não, Bebel, espera! Saco. E para pavimentar nosso caminho das pedras e dizer tudo que a gente sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, eles, os nossos mais assíduos convidados especiais, Lilia Schwartz, Nicolau Sevchenko e Carlão e Carlão. Mas antes, vamos entender um pouco do que estava acontecendo com o país nos anos anteriores. O colar do Dom Pedro. Eu dei isso pra Delfina. Como você conseguiu? Sou Evaristo Carneiro, filho da Delfina. Evaristo? O processo que leva à queda de Dom Pedro II é um processo lento que vai de 75 até 89. O momento mais forte é, sem dúvida, todo o momento das leis de abolição. Houve, de fato, um grande movimento popular de massa, urbano, radical, de agitação, do qual participaram pessoas de várias camadas sociais, envolvendo, inclusive, ex-escravos. Mas você falou que ela era sua mãe. Ela se foi, bem velhinha. Infelizmente, não viveu a abolição da escravidão que você tanto queria. Os nossos políticos, o nosso parlamento, acho que escuta o clamor, né, de todos. Um dia eu vou falar pro meu pequeno Evaristo sobre os meninos do futuro. Evaristo quem? A lei do ventre livre era uma lei tremendamente conservadora, mas que iniciava o processo de abolição da escravidão. Libertava os filhos de escravos nascidos nessa ocasião, não os pais. Nessa época se brinca que ocorreu um grande milagre no Brasil, porque nenhum escravo nasceu nesse ano, porque, enfim, como os proprietários não queriam libertar os escravos, eles ficaram jogando com as datas de nascimento. A coeledê! Aí tem a lei do sexagenário, que foi chamada de gargalhada nacional. Todo o negro estaria livre quando completasse 60 anos. E é claro que ele teria mais 5, a título de indenização. Então, aos 65, eu imagino a cena num campo de margaridas, um negro com 65 anos abraçado com um senhor e falando: corra, corra, velho. Os proprietários de escravos usavam muito os seus escravos, de maneira que um escravo com 35 anos já era descrito como velho. Aquela cena fechando o filme, né? E aquele negro ia infartar, o bicho ia morrer, pô. O escravo de 60 anos, em geral, ele não trabalhava mais para o senhor, ele dava gastos. E aí o último ato é da princesa Isabel, que é conhecida pela sua feiura, pela estreiteza intelectual. Tanto que ela aproveita da fuga da viagem do pai, que era um viajeiro, e assina a Lei Áurea. Eram 3h15 de uma tarde ensolarada de domingo. 13 de maio de 1888. Papai estava na Europa e eu era a princesa regente do Brasil. Num ato nobre, como deve a uma nobre como eu, com uma pena confeccionada especialmente para a ocasião, eu libertei exatos 723.719 escravos. Finalmente, minha gente, eu não via a hora dessa abolição chegar. É ou não é, Duquinho? O que aconteceu com os escravos depois que eles foram libertados? Em 1888, dos negros e negras no Brasil, nessa data, menos de 10% eram escravos. Mais de 90% já eram alforriados, já eram libertos, né? Então, não tem muito a comemorar, porque se agora livre, esse novo homem livre, essa nova mulher livre, pobre e vítima do preconceito, vai viver na periferia, vai viver na marginalidade. Não houve uma abolição seguida de uma regulamentação, de uma lei compensatória que, de alguma maneira,
restaurasse a essas pessoas as condições que lhes foram tiradas, as condições de dignidade de vida, condições de educação, condições de saúde, de moradia, de bem-estar, para que elas pudessem competir de alguma maneira com as populações dos imigrantes no mercado de trabalho. Essa época aqui em São Paulo, por exemplo, já estavam entrando uma série de imigrantes que iam para as fazendas de café. Nessas condições, esses imigrantes vinham já dotados de uma disciplina de trabalho ligada às condições do mundo moderno, das tecnologias modernas, competindo com vantagem com a população recém-egressa da escravidão. Então foi uma lei que desagradou a todos. Mesmo assim, foi a lei mais popular da monarquia, né? Tanto que Isabel virou uma princesa popular da noite para o dia. Veio como um ato do poder, um ato vertical que, por um simples decreto, refez a situação, e todos aqueles que haviam se envolvido diretamente e arriscado suas vidas na luta pelo abolicionismo, acabaram vendo a sua força política esvaziada do dia para a noite. Uma fase terrível, minha gente, terrível, mas que, enfim, ficou para trás. Agora sim, vamos falar da República. Para a gente entender o golpe da República, acho que um elemento, um peão fundamental desse jogo são justamente os deputados de São Paulo. São Paulo, nós vimos que era uma cidade que não era nada, até a entrada do café nos anos 1850. Essa economia cresce com uma rapidez extraordinária e produz uma riqueza que tira completamente o equilíbrio do conjunto da economia brasileira. Essa é a época dos barões do café de São Paulo, né, que ganham uma importância econômica fundamental que não era acompanhada por uma importância política. Ou seja, todos os deputados, senadores, governadores eram do Rio de Janeiro. E todo o dinheiro estava em São Paulo. Os cafeicultores precisavam de mais capitais e os bancos eram controlados pelo Estado monárquico, que limitava a possibilidade de acesso aos capitais. Os cafeicultores precisavam de mais técnicos e mais técnicas e mais máquinas, e as barreiras alfandegárias do Império restringiam. Os cafeicultores precisavam de mais trabalhadores e as regras do Império restringiam a importação de mão de obra e mantinham a escravidão. Em geral, quando existe esse gap entre dinheiro, finanças e política, alguma coisa vai acontecer. Temos que falar sobre a deposição. O golpe da República foi organizado, foi apoiado pelos latifundiários, porém aplicado pelo Exército. O Exército, nessa época, era muito influenciado por alguns intelectuais, como Benjamin Constant, que eram adeptos do positivismo, que era uma espécie de filosofia quase religiosa que pressupunha uma evolução mental rumo a uma etapa cientificista que seria justamente a etapa positiva do positivismo. Fui e sou um adepto da doutrina filosófica do grande pensador Auguste Comte. O positivismo, como dizem por aí. Acreditamos na ciência, no amor como princípio, na ordem como base e no progresso da humanidade como fim. O Exército brasileiro se institucionaliza a partir da Guerra do Paraguai. Tornou-se uma instituição mais organizada, mais preparada, profissional, cujos oficiais do Exército eram elementos, sobretudo, de uma classe média, mais letrada, mais interessada no poder político. Esses membros da elite militar começavam a questionar a monarquia, mas vão se unir justamente com essa elite de São Paulo, que, mais uma vez, não quer uma revolução popular. Daí porque a ênfase dos republicanos era numa república federativa, com autonomia dos estados, com autonomia das regiões, de tal maneira que a ideia básica é toda a riqueza gerada no Sudeste permanece no Sudeste. Toda a riqueza gerada pela cafeicultura permanece com os cafeicultores. Então pega esses militares, loucos pela participação política, associado com uma classe média que não tem a renda que o qualifica eleitor ou candidato. Portanto, uma classe média querendo participar da vida política. E novas elites cafeicultoras do Oeste Paulista, né, que acha que a República pode ser o caminho para eles tomarem o poder. Então, é aí que derruba a imagem do imperador
e a proclamação da República é praticamente inevitável. Estou cansado, confesso. Isabel é uma princesa maravilhosa, encantadora, mas não é um homem. Não é um chefe de Estado. Então foi nessa época que uma delegação chilena veio ao Brasil, em 1889, e a monarquia preparou uma grande recepção para essa delegação chilena. Como a temperatura já andava elevada, os jornais do Rio de Janeiro lançaram a boataria que a monarquia estava gastando todos os seus fundos para receber nababescamente os almirantes chilenos. Nada disso era verdade, mas a imprensa consegue fazer essa pólvora simbólica. Toda essa festança para o comandante do navio? Deve ser porque o navio do imperador está a afundar. Ai... Também aconteceu um fato muito simbólico nesse momento, é que quando Dom Pedro estava saindo do navio que o levou de volta da Ilha Fiscal para a corte, ele tropeçou e parece que ele disse: a monarquia tropeça, mas não cai. Né? Mal sabia ele, enquanto ele estava enganado, né? Que a monarquia ia tropeçar e cair logo depois, que é quando começa todo o bastidor que vai resultar no golpe da República em 15 de novembro. Chega de atraso. Todas as grandes nações do mundo já superaram suas monarquias. E é hora do Brasil fazer o mesmo. Viva a República! Viva!